Deus Todo-Poderoso diz: como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar diligentemente, e proteger com obediência o que lhe é confiado pelo Criador. Não agir de forma indevida, não fazer coisas além do que consegue, e nem fazer coisas que são abomináveis para Deus. O homem não deve tentar ser grande, nem excepcional, nem acima dos outros, nem querer se tornar Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou excepcional é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. Isso é repugnante e muito desprezível. O que é louvável e o que as criaturas devem valorizar acima de tudo é se tornar uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir. Amém. Ler as palavras de Deus é muito emocionante para mim. Me faz pensar em algumas experiências que eu tive. Eu adorava as artes performáticas desde criança. Admirava celebridades e estrelas do cinema. Eu ficava muito impressionada com como elas subiam ao palco e eram adoradas e admiradas. Antes de terminar o ensino fundamental, eu fui fazer teatro. 3 anos depois, eu era atriz. Em toda apresentação, era muito gratificante para mim ver todas aquelas pessoas na plateia, concentradas na gente quando nos apresentávamos. Ao acreditar em Deus, cumpri meu dever como atriz em alguns papéis para filmes feitos pela igreja. Eu ficava muito feliz quando irmãos e irmãs diziam que eu era uma boa atriz. E pensava, se eu pudesse ser a protagonista do filme, todos iam me ver e iam me admirar. Seria maravilhoso. Quando a igreja estava se preparando para fazer outro filme, um irmão me disse para fazer o teste para um papel. Pensei que já que eu era atriz e tinha experiência, com certeza o papel seria meu. Fiquei esperando alegremente o líder me avisar para assumir o papel na filmagem. Por uns dias, eu imaginava a cena em que todos me olhariam com admiração. Pensar nisso me deixava muito feliz. Mas alguns dias depois, o líder me disse que eu não tinha passado no teste e que eu deveria entrar na equipe do Evangelho, porque eles estavam precisando. Eu fiquei chocada e muito resistente, pensando o tempo todo. Por que eles não me escolheram? Eu fiz papéis maiores antes e os outros disseram que eu fiz um bom trabalho. Por que eles não me escolheram? Será que cometeram um erro? Não me destaco ou me mostro na obra do Evangelho, não tenho a glória de ser uma atriz. Quanto mais eu pensava, mais resistente eu ficava. Não conseguia aceitar aquele resultado. Mas como espalhar o Evangelho é a vontade de Deus, eu deveria aceitar. Precisei ter consciência, razão e me submeter, e concordei relutantemente. Embora eu estivesse espalhando o Evangelho, eu sempre pensava em como os irmãos e irmãs me admiravam quando eu atuava. Principalmente quando eu via meus colegas de atuação fazendo algum filme, eu morria de inveja. Eu pensava, seria ótimo se eu pudesse voltar a atuar. Aí eu seria como eles e poderia atuar sempre nos filmes. Os irmãos e irmãs que me conhecem me veriam e me admirariam. Por que eles não me escolheram? Quanto mais eu encucava com isso, mais eu sofria. Não tinha responsabilidade no meu dever e não me concentrava em me equipar com as verdades do Evangelho. Quando alguém que buscava e investigava a obra de Deus fazia alguma pergunta, eu não sabia quais verdades comunicar para resolver. Aos poucos, eu fui ficando cada vez mais distante de Deus. E quando lia suas palavras, não tinha o esclarecimento do Espírito Santo. Eu não sentia a presença de Deus quando orava e vivia abalada. No meu sofrimento, busquei a Deus em oração, dizendo, ó Deus, estou sofrendo muito. Só quero cumprir meu dever de atriz, mostrar o que posso fazer. Mas não posso me submeter ao que arranjaste. Por favor, guia-me para que eu me conheça e entenda a tua vontade. Eu li essas 2 passagens depois de orar. O que é submissão verdadeira? Sempre que Deus faz alguma coisa que lhe agrada e você sente que tudo é satisfatório e apropriado e que lhe foi permitido se destacar, você acha que isso é muito glorioso e diz graças a Deus e se submete aos seus arranjos e orquestração. Mas sempre que lhe é atribuído um lugar comum, onde você nunca se destaca e não é reconhecida, você para de se sentir feliz e acha difícil se submeter. Submeter-se em condições favoráveis é fácil,
Se consegue se submeter em circunstâncias adversas, em que as coisas não acontecem do seu jeito e você é magoado, que deixam você fraco, fazem você sofrer fisicamente ou afetam sua reputação, que não conseguem satisfazer sua vaidade e orgulho e que fazem você sofrer psicologicamente, então você realmente tem estatura. Isso. Assim que disser respeito à posição, aparência ou reputação, o coração de todos salta em expectativa. E cada um de vocês sempre quer se destacar, ser famoso e reconhecido. Ninguém está disposto a ceder, só desejam disputar, mesmo que disputar seja vergonhoso e proibido na casa de Deus. Mas sem disputa, vocês não se satisfazem. Quando vem alguém se destacar, vocês sentem inveja, ódio, e que é injusto. Por que eu não posso me destacar? Por que aquela pessoa sempre se destaca e nunca é a minha vez? Vocês sentem ressentimento. Vocês tentam reprimi-lo, mas não conseguem. Vocês oram a Deus e se sentem melhor por algum tempo. Mas ao se deparar com essa situação novamente, não a derrotam. Isso não demonstra uma estatura imatura? Quando uma pessoa cai em tais estados, isso não é uma armadilha? Esses são os grilhões da natureza corrupta de Satanás que amarram os humanos. Amém. Isso. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, eu percebi que não era capaz de me submeter aos arranjos de Deus, porque meu desejo por nome e status era forte e sempre quis ser famosa. Quando a igreja arranjou que eu fosse atriz, eu podia me mostrar para a câmera, então aceitei alegremente e obedeci. Mas ao me pedirem para espalhar o evangelho, a ideia de não poder me destacar ou me mostrar no meu dever, que por mais que eu fizesse ninguém ia me ver, me tornou resistente e incapaz de me submeter. Eu parecia espalhar o evangelho, mas só conseguia pensar nos meus dias gloriosos como atriz. Sempre que eu pensava que não podia mais fazer aquilo, eu ficava chateada e ofendida. Eu cumpria meu dever com o evangelho sendo negativa e descuidada, sem alcançar nada. Eu estava consciente de que espalhar o evangelho era o desejo de Deus. Fosse atuando ou espalhando o evangelho, eu estava testemunhando a obra de Deus de formas diferentes. Exatamente. Como não me adequei àquele papel, me puseram para espalhar o evangelho. Também era o meu dever, então eu deveria aceitar e fazer tudo de coração. Mas eu não era atenciosa à vontade de Deus. Eu queria escolher o meu dever, mas só considerei se eu poderia me mostrar e fazer os outros me admirarem. Só pensei em satisfazer minhas ambições e desejos. Eu estava cumprindo o meu dever em meu nome, mas, na verdade, eu buscava minha reputação e status, sem submissão a Deus. Isso não seria resistir a Deus e tentar enganá-lo? Como é que Deus não ficaria com nojo e ódio? Eu também acho. E como você praticou e entrou na verdade? Depois disso, eu orei para Deus e encontrei uma senda de prática nas palavras dele. As palavras de Deus dizem isto: se deseja ser devotado em tudo o que faz para atender à vontade de Deus, você não pode simplesmente desempenhar um dever. Você precisa aceitar qualquer comissão que Deus lhe conceda. Se corresponde ou não aos seus gostos e inclui-se ou não nos seus interesses, ou se é algo que não goste, nunca fez ou é difícil, ainda deveria aceitá-la e submeter-se. Não só precisa aceitá-la, mas precisa cooperar de maneira proativa, aprender sobre ela e alcançar a entrada. Mesmo se você sofrer e não tiver sido capaz de se destacar e brilhar, você ainda deve empenhar a sua devoção. Deve considerá-la como seu dever a cumprir, não como um assunto pessoal, mas como o seu dever. Como as pessoas deveriam entender seus deveres? Quando o Criador, Deus, dá uma tarefa para alguém fazer, é nesse momento que começa o dever dessa pessoa. As tarefas que Deus dá a você, as comissões que Deus dá a você, esses são os seus deveres. Quando você os buscar como suas metas e tiver um coração que ama a Deus de verdade, ainda pode recusar a comissão de Deus? Você não deveria recusar, você deveria aceitá-la, certo? Esta é a senda da prática. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Eu via nas palavras de Deus que um dever é a comissão de Deus, da qual não se pode fugir. Gostando ou podendo se mostrar ou não, deve aceitar e se submeter, e deve também dar tudo de si. Eu não podia tratar o meu dever como meu próprio empreendimento para aplacar esse meu desejo selvagem de me destacar.
Tinha que priorizar a casa de Deus e minhas responsabilidades. Assumir o lugar de um ser criado e me submeter aos seus arranjos. Isso mesmo. Isso mesmo. Certo. Depois disso, me equipei diligentemente com os princípios da verdade para a obra do Evangelho e orei a Deus quando tive dificuldades. Procurava irmãos e irmãs na busca e comunhão se não entendia algo. Quando eu vi, meu estado tinha melhorado. E no meu dever, vi a direção e as bênçãos de Deus e comecei a ver resultados. Graças a Deus. Depois de passar por isso, senti que eu podia praticar um pouco da verdade. Podia parar de querer ser atriz e me destacar. Senti que começara a ser obediente a Deus. Mas aí outra coisa aconteceu e meu desejo por nome e status voltou à minha mente. Um dia, o líder me disse que precisavam de mim para um videoclipe. Fiquei muito feliz de ouvir aquilo. E pensei, se eu for escolhida para um papel principal agora, muitos irmãos e irmãs vão me ver quando o clipe estiver pronto na internet. Que glória, que chance de me mostrar. Esse tipo de chance é difícil de aparecer. Tenho que dar o meu melhor. Quanto mais eu pensava nisso, mais feliz eu ficava e ia para a gravação. Mas, para minha surpresa, a cena em que eu estava era de poucos segundos no filme. E meu papel era de uma religiosa denunciando uma irmã que espalha o evangelho dos últimos dias. Naquele momento, eu fiquei arrasada. Se eu fizesse um papel assim, por poucos segundos na tela e sendo tão má, eu pensava no que os irmãos e irmãs iam achar de mim quando vissem. Eu reclamei para alguns irmãos que estavam ali durante a filmagem. Por que estão nos fazendo encenar papéis tão ruins? Nem terminei de falar quando um deles me disse: Irmã, todos os papéis são necessários aqui. Tem um protagonista, mas também precisa ter coadjuvantes. As pessoas são escolhidas para cumprir seus papéis e devemos nos submeter. Além disso, o fato de podermos ser atores e fazer nosso papel para a obra do Evangelho da Casa de Deus é uma elevação para nós, não importa o papel. Isso. Meu rosto começou a queimar quando eu ouvi aquilo. Fazíamos o mesmo dever, mas ele tinha a atitude certa. Por que eu não podia me submeter? Mesmo assim, me senti um pouco resistente pensando. Vocês nunca foram atores, ficam felizes com qualquer papel. Mas eu sou diferente. Fui atriz em uma companhia antes. E eu sempre fiz bons papéis. E fiz papéis importantes na Casa de Deus. Mas agora, preciso ser essa personagem má e terrível. É muito humilhante. Todo mundo ficou muito empolgado quando postaram o videoclipe. Mas eu não conseguia demonstrar entusiasmo. Me ver representando aquele papel horrível me chateou de forma indescritível. O que meus conhecidos achariam me vendo naquele tipo de papel? Eu estava consciente de que estava no estado errado, então orei a Deus. Oh Deus, eu estou chateada e sofrendo. Tudo isso porque tive que interpretar uma vilã e não me submeti. Por favor, guia-me para que eu me conheça e me submeta às tuas orquestrações e arranjos. Eu li essas palavras de Deus depois de orar. Um caráter satânico corrupto está enraizado profundamente nas pessoas, torna-se a sua vida. O que exatamente as pessoas buscam e desejam ganhar? Sob a força impulsora de um caráter satânico corrupto, quais são os ideais, esperanças, ambições, objetivos e direções na vida das pessoas? Tudo isso não é contrário às coisas positivas? Primeiro, as pessoas sempre querem ser famosas, celebridades, querer ter fama e prestígio, honrar os ancestrais. Essas coisas são positivas? Não estão alinhadas às coisas positivas, de modo algum. Além disso, vão contra a lei de Deus de ter domínio sobre a sina da humanidade. Por que eu diria isso? Que tipo de pessoa Deus quer? Ele quer uma pessoa grandiosa, uma celebridade, alguém nobre ou de grande impacto? Não. Então, qual é o tipo de pessoa que Deus quer? Ele quer uma pessoa com os pés no chão, que seja uma criatura de Deus, que possa cumprir o dever de uma criatura e limitar-se ao lugar de um humano. E o que um caráter satânico corrupto traz para as pessoas? Oposição a Deus. O que acontece com os que opõem a Deus? Dor. Dor é destruição. Dor não é metade disso.
O que vê diante de seus olhos é dor, negatividade e fraqueza, e é resistência e queixas. Que resultado essas coisas vão trazer? Elas vão trazer aniquilação. Isso não é coisa pequena e não é nenhuma brincadeira. Certo. Amém. Depois de ler isso, refleti em por que eu sempre quis ter um papel de protagonista. Era porque eu podia fazer com que me admirassem e me adorassem por ser protagonista. Assim como as estrelas descrentes, acompanhadas aonde quer que vão, e tem cada movimento seguido e copiado. Eu achava que essa era a única forma gloriosa e digna de se viver. Mas um papel de coadjuvante era uma desgraça. Eu não podia ficar famosa nem me mostrar, por isso eu estava sofrendo. E não conseguia me submeter. Através da reflexão, vi que o motivo por trás da minha busca era principalmente por causa dos venenos satânicos como honre os antepassados. A árvore tem casca, o homem tem rosto. O homem deixa um legado, o ganso seu grito. Eu considerei essas buscas positivas. E então senti que deveria tentar me destacar e ser admirada. Pensando que isso era ter ambições e ideais. Principalmente quando eu via aquelas estrelas atuando no palco, sendo bajuladas por tanta gente, eu achava que devia ser maravilhoso e sentia inveja. Eu queria ser igual a elas. Por isso eu queria ser atriz, ser uma estrela desde que era pequena. Fui fazer teatro antes de terminar o ensino fundamental. Acordava cedo e dormia tarde para poder praticar minhas habilidades e aprender o ofício. Quando eu estava no palco sendo super aplaudida pelo público, eu me alimentava daquilo. Achava que o sofrimento valia a pena. Mesmo crente, não consegui parar de buscar nome e status. Quando consegui o dever de atriz, queria ser protagonista em alguns filmes bons, para mais pessoas me reconhecerem e me admirarem. Nesse último videoclipe, o diretor me deu um papel de vilã, porque naquele momento isso era necessário. Senti que ia estragar a minha imagem e causar uma má impressão nas pessoas. Então não consegui me submeter. E discretamente mostrei meu descontentamento. Eu fui muito arrogante e queria muito ter fama e status. Deus requer que nos tornemos seres criados qualificados, que busquemos a verdade e compramos bem, nosso dever como criaturas dele, livres de nosso caráter satânico e vivendo uma semelhança humana. Certo. Certo. Mas não busquei a verdade. Eu sempre quis ser protagonista, ser uma estrela, que os outros me adorassem. Eu queria que todos se juntassem ao meu redor, e eu aproveitaria a glória de interpretar um papel importante. Minha busca era o total oposto do que Deus queria. Era contra a vontade dos céus. Isso. Eu era igual a essas celebridades que adoram ser seguidas e imitadas pelos outros. Que querem ser vistas como deuses ou deusas. Elas querem ser idolatradas. Todas elas estão na senda do mal. Certo. Deus é o Criador. A humanidade deve adorar a Deus e vê-lo como o maior. É um princípio imutável. Mesmo sendo crente, eu não estava adorando a Deus, nem cumprindo o meu dever no papel de criatura. Eu era como uma descrente, sempre querendo ficar famosa para que as pessoas me adorassem e me seguissem. Não estava tentando ficar no lugar de Deus e tomar o lugar dele no coração das pessoas. Não fui uma inimiga de Deus. Isso ofende seriamente o caráter de Deus. Se eu não me arrependesse, sofreria o castigo justo de Deus. É, sim. Exatamente. Eu finalmente me dei conta de como era perversa e assustadora a minha busca constante para conseguir destaque e para ser uma estrela. Eu também vi que os meus obstáculos, não conseguir papéis principais e não alcançar minhas ambições, e os meus desejos, era Deus me protegendo. Mesmo. Fiquei tão emocionada quando eu entendi isso, que orei a Deus assim. Ó Deus, não quero resistir e me rebelar contra ti. E não quero mais ser uma estrela ou fazer com que os outros me adorem.
Quero me submeter às tuas orquestrações, estar focada na minha busca pela verdade e cumprir meu dever como um ser criado. Aí eu li esta passagem das palavras de Deus. Como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição, se comportar conscienciosamente e proteger com obediência o que lhe é confiado pelo Criador. Ele não deve agir indevidamente, fazer coisas além de sua capacidade, nem fazer o que é abominável para Deus. O homem não deve tentar ser grande, excepcional, superior ou querer se tornar Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou excepcional é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que as criaturas devem valorizar acima de tudo é se tornar uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. As palavras de Deus apontaram uma senda para mim. Eu deveria manter meus pés no chão e cumprir meu dever direito. Não importa a comissão que Deus me desse, eu deveria aceitar e me submeter, fazendo o meu melhor para realizá-la. A igreja faz videoclipes para testemunhar a Deus. E seja meu papel de heroína ou de vilã ou de protagonista ou coadjuvante, é disso que a casa de Deus precisa. Os irmãos e irmãs arranjam os papéis apropriados pela aparência e comportamento de cada ator, tudo com a permissão de Deus. Então eu devo me submeter e fazer o meu melhor. Deus não se importa se sou protagonista ou coadjuvante, ou se meu personagem é querido ou não. Ele se importa se eu me submeto a Ele no meu coração e se estou cumprindo o dever de ser criado. Verdade. Senti que um peso saiu das minhas costas quando entendi isso. Eu participei de mais alguns filmes depois disso e fui figurante em todos eles. Às vezes, eu ficava chateada porque meu desejo por nome e status não era realizado, mas eu orava conscientemente a Deus e renunciava aos motivos incorretos e conseguia me submeter e me dedicar totalmente ao meu papel. Graças a Deus. Eu parei de tentar só me destacar e de me tornar uma estrela. Em vez disso, cumpri meu dever com os pés no chão. Alcancei tudo através do julgamento e do castigo das palavras de Deus. E eu agradeço a Deus por me salvar. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom, Graças a não foi? Deus. Praticar a verdade.